Oiê! Oiê! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso BíbliaCast! Yes! E para você já ter a melhor experiência com a gente, já clica na nossa cara se você tá pelo celular. A engrenagem vai aparecer aqui em cima ou pelo computador. A engrenagem já tá aqui abaixo e seleciona a imagem de mais alta qualidade para você ter a melhor experiência aqui conosco, porque hoje é dia da gente ler Números 33 a 36 e acabarmos com números. Iu! Então, você já fica aqui com a gente até o final, porque a gente vai fazer a nossa leitura e depois vai fazer a análise para aprofundarmos mais o entendimento, ter mais clareza sobre o que foi lido, viu? Então vamos para Números 33, as etapas da viagem desde o Egito. Essas são as jornadas dos israelitas quando saíram do Egito, organizados segundo as suas divisões, sob a liderança de Moisés e Arão. Por ordem do Senhor, Moisés registrou as etapas da jornada deles. Esta foi a jornada deles por etapas. Os israelitas partiram de Ramessés no 15º dia do primeiro mês, no dia seguinte ao da Páscoa. Saíram marchando desafiadoramente à vista de todos os egípcios, enquanto estes sepultavam o primeiro filho de cada um deles, que o Senhor matou. O Senhor impôs castigo aos seus deuses. Os israelitas partiram de Ramessés e acamparam em Sucote. Partiram de Sucote e acamparam em Etã, nos limites do deserto. Partiram de Etã, voltaram para Pi-Hairote, a leste de Baal-Zefon, e acamparam perto do Migdol. Partiram de Pi-Hairote e atravessaram o mar, chegando ao deserto. E depois de viajarem 3 dias no deserto de Etã, acamparam em Mara. Partiram de Mara e foram para Elim, onde havia 12 fontes e 70 palmeiras, e acamparam ali. Partiram de Elim e acamparam junto ao Mar Vermelho. Partiram do Mar Vermelho e acamparam no deserto de Sim. Partiram do deserto de Sim e acamparam em Dofcá. Partiram de Dofcá e acamparam em Alus. Partiram de Alus e acamparam em Refidim, onde não havia água para o povo beber. Partiram de Refidim e acamparam no deserto do Sinai. Partiram do deserto do Sinai e acamparam em Quibrote Atavá. Partiram de Quibrote Atavá e acamparam em Azerote. Partiram de Azerote e acamparam em Ritmá. Partiram de Ritmá e acamparam em Rimon Pérez. Partiram de Rimon Pérez e acamparam em Libna. Partiram de Libna e acamparam em Rissa. Partiram de Rissa e acamparam em Quelata. Partiram de Quelata, acamparam no Monte Sefer. Partiram do Monte Sefer e acamparam em Harada. Partiram de Harada e acamparam em Maquelote. Partiram de Maquelote e acamparam em Taate. Partiram de Taate e acamparam em Tera. Partiram de Tera e acamparam em Mítica. Partiram de Mítica e acamparam em Rasmona. Partiram de Rasmona e acamparam em Mocerote. Partiram de Mocerote e acamparam em Beni-Jacã. Partiram de Beni-Jacã e acamparam em Or-Gidigade. Partiram de Or-Gidigade e acamparam em Jotbatá. Partiram de Jotbatá e acamparam em Abrona. Partiram de Abrona e acamparam em Ezion-Geber. Partiram de Ezion-Geber e acamparam em Cádiz, no deserto de Zim. Partiram de Cádiz e acamparam no Monte Or, na fronteira de Edom. Por ordem do Senhor, o sacerdote Arão subiu ao Monte Or, onde morreu no primeiro dia do 5º mês do 40º ano depois que os israelitas saíram do Egito. Arão tinha 123 anos de idade quando morreu no Monte Or. O rei cananeu de Arade, que vivia no Neguebe, na terra de Canaã, soube que os israelitas estavam chegando. Eles partiram do Monte Or e acamparam em Zalmona. Partiram de Zalmona e acamparam em Punom.
Partiram de Punom e acamparam em Obote. Partiram de Obote e acamparam em Ijé-Abarim, na fronteira de Moabe. Partiram de Ijim e acamparam em Dibon-Gad. Partiram de Dibon-Gad e acamparam em Almon-Diblataim. Partiram de Almon-Diblataim e acamparam nos montes de Abarim, defronte de Nebo. Partiram dos montes de Abarim e acamparam nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, frente a Jericó. Nas campinas de Moabe, eles acamparam junto ao Jordão, desde Bet-Jesimote até Abel-Sitim. As normas para ocupação e distribuição de Canaã. Nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, frente a Jericó, o Senhor disse a Moisés: diga aos israelitas, quando vocês atravessarem o Jordão para entrar em Canaã, expulsem da frente de vocês todos os habitantes da terra. Destruam todas as imagens esculpidas e todos os ídolos fundidos, e derrubem todos os altares idólatras deles. Apoderem-se da terra e instalem-se nela, pois eu dei a vocês a terra para que dela tomem posse. Distribuam a terra por sorteio, de acordo com os seus clãs. Aos clãs maiores vocês darão uma herança maior, e aos menores uma herança menor. Cada clã receberá a terra que lhe cair por sorte. Distribuam-na entre as tribos dos seus antepassados. Se, contudo, vocês não expulsarem os habitantes da terra, aqueles que vocês permitirem ficar se tornarão farpas em seus olhos e espinho em suas costas. Eles causarão problemas para vocês na terra em que vocês irão morar. Então farei a vocês o mesmo que planejo fazer a eles. Capítulo 34. E o Senhor disse a Moisés: dê a seguinte ordem aos israelitas: quando vocês entrarem na terra de Canaã, esta será a terra que cabe a vocês por herança, de acordo com as seguintes fronteiras. A parte sul será de vocês, desde o deserto de Zim até a fronteira de Edom. A fronteira da parte sul começará no lado leste do Mar Morto, passando pela subida de Acrabim, chegará a Zim e depois até o sul de Cades-Barneia, que será o ponto mais ao sul. Depois passará por Azar-Adar e irá até Asmon, onde a fronteira será o ribeiro do Egito e terminará no Mar Mediterrâneo. A fronteira ocidental de vocês será o litoral do Mar Mediterrâneo. Essa será a fronteira do ocidente. A fronteira do norte será a seguinte: tracem uma linha desde o Mar Mediterrâneo até o Monte Or, e do Monte Or até a entrada de Lebo-Amate. Então a fronteira seguirá para Zedade e continuará até Zifron e terminará em Azar-Enã. Essa será a fronteira norte de vocês. A fronteira oriental será a seguinte: trace uma linha de Azar-Enã até Cefá. A fronteira descerá desde Cefá até Ribla, no lado oriental de Aim, e continuará descendo ao longo das encostas a leste do mar de Quinerete. Essa fronteira descerá então ao longo do rio Jordão e terminará no Mar Morto. Essa será a terra de vocês com as fronteiras que a cercam. Moisés disse aos israelitas o seguinte: esse é o território que o Senhor mandou distribuir por sorteio às 9,5 tribos. São 9,5 tribos porque as tribos de Ruben e de Gade e a meia tribo de Manassés já receberam a sua herança. Essas 2,5 tribos receberam sua herança ao lado leste do rio Jordão, do outro lado de Jericó. E o Senhor também disse a Moisés: as pessoas responsáveis para distribuir a terra entre vocês como herança serão o sacerdote Eleazar, Josué, filho de Num, e um líder de cada tribo para ajudar na distribuição da terra. Estes são os nomes dos líderes. Da tribo de Judá, Caleb, filho de Jefoné. Da tribo de Simeão, Samuel, filho de Amiúde. Da tribo de Benjamim, Iladade, filho de Quislom. Buque, filho de Jogli, líder da tribo de Dan. Aniel, filho de Éfode, líder da tribo de Manassés, filho de José. Quemuel, filho de Sifetã,
líder da tribo de Efraim, filho de José. Elisafã, filho de Parnaque, líder da tribo de Zebulon. Paltiel, filho de Asa, líder da tribo de Isacar. Aiude, filho de Selome, líder da tribo de Azer. Pedael, filho de Amiúde, líder da tribo de Naphtali. O Senhor ordenou que essas pessoas repartissem a terra aos israelitas na terra de Canaã. Números 35. As cidades dos levitas. Nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, frente a Jericó, o Senhor disse a Moisés: ordene aos israelitas que, da herança que possuem, deem cidades para os israelitas morarem, e deem-lhe também pastagens ao redor das cidades. Assim eles terão cidades para habitar e pastagens para o gado, para os rebanhos e para todos os seus outros animais de criação. As pastagens ao redor da cidade que vocês derem aos levitas se estenderão para fora 450 metros, a partir do muro da cidade. Do lado de fora da cidade, meçam 900 metros para o lado leste, para o lado sul, para o lado oeste e para o lado norte, tendo a cidade no centro. Eles terão essa área para pastagens das cidades. 6 das cidades que vocês derem aos levitas serão cidades de refúgio, para onde poderá fugir quem tiver matado alguém. Além disso, deem a eles outras 42 cidades. Ao todo, vocês darão aos levitas 48 cidades, juntamente com as suas pastagens. As cidades que derem aos levitas das terras dos israelitas deverão ser dadas proporcionalmente à herança de cada tribo. Tomem muitas cidades da tribo que tem muitas, mas poucas da que tem poucas. As cidades de refúgio. Disse também o Senhor a Moisés: diga aos israelitas: quando vocês atravessarem o Jordão e entrarem em Canaã, escolham algumas cidades para serem suas cidades de refúgio, para onde poderá fugir quem tiver matado alguém sem intenção. Elas serão locais de refúgio contra o vingador da vítima, a fim de que alguém acusado de assassinato não morra antes de apresentar-se para julgamento perante a comunidade. As 6 cidades que vocês derem serão suas cidades de refúgio. Designem 3 cidades de refúgio deste lado do Jordão e 3 outras em Canaã. As 6 cidades servirão de refúgio para os israelitas, para os estrangeiros residentes e para quaisquer outros estrangeiros que vivam entre eles, para que todo aquele que tiver matado alguém sem intenção possa fugir para lá. Se um homem ferir alguém com um objeto de ferro de modo que essa pessoa morra, ele é assassino. O assassino terá que ser executado. Ou se alguém tiver nas mãos uma pedra que possa matar e ferir uma pessoa de modo que ela morra, é assassino. O assassino terá que ser executado. Ou se alguém tiver nas mãos um pedaço de madeira que possa matar e ferir uma pessoa de modo que ela morra, é assassino. O assassino terá que ser executado. O vingador da vítima matará o assassino. Quando o encontrar, o matará. Se alguém, com ódio, empurrar uma pessoa premeditadamente ou atirar alguma coisa contra ela de modo que ela morra, ou se com hostilidade der-lhe um soco provocando a sua morte, ele terá que ser executado. É assassino. O vingador da vítima matará o assassino quando encontrá-lo. Todavia, se alguém sem hostilidade empurrar uma pessoa ou atirar alguma coisa contra ela sem intenção, ou sem vê-la, deixar cair sobre ela uma pedra que possa matá-la e ela morrer, então, como não era sua inimiga e nem pretendia feri-la, a comunidade deverá julgar entre ele e o vingador da vítima de acordo com essas leis. A comunidade protegerá o acusado de assassinato do vingador da vítima e o enviará de volta à cidade de refúgio para onde tinha fugido. Ali permanecerá até a morte do sumo sacerdote,
que foi ungido com óleo santo. Se, contudo, o acusado sair dos limites da cidade, do refúgio, para onde fugiu, e o vingador da vítima o encontrar fora da cidade, ele poderá matar o acusado sem ser culpado de assassinato. O acusado deverá permanecer em sua cidade de refúgio até a morte do sumo sacerdote. Somente depois da morte do sumo sacerdote poderá voltar à sua propriedade. Estas exigências legais serão para vocês e para as suas futuras gerações, onde quer que vocês vivam. Quem matar uma pessoa terá que ser executado como assassino mediante depoimento de testemunhas, mas ninguém será executado mediante o depoimento de apenas uma testemunha. Não aceitem resgate pela vida de um assassino, ele merece morrer. Certamente terá que ser executado. Não aceite resgate por alguém que tenha fugido para uma cidade de refúgio, permitindo que ele retorne e viva em sua própria terra antes da morte do sumo sacerdote. Não profanem a terra onde vocês estão. O derramamento de sangue profana a terra, e só se pode fazer propiação em favor da terra em que se derramou sangue, mediante o sangue do assassino que o derramou. Não contaminem a terra onde vocês vivem e onde eu habito, pois eu, o Senhor, habito entre os israelitas. Capítulo 36. Então vieram os chefes de família dos grupos de famílias de Gileade, filho de Maquir, que é filho de Manassés, que pertencia aos grupos de famílias dos descendentes de José, e foram falar com Moisés e com os líderes das tribos de Israel, e disseram: O Senhor ordenou no meu senhor por meio de um sorteio para dar esta terra como herança aos israelitas e para dar a parte da herança de nosso irmão Zelofeade às suas filhas. Mas se elas se casarem com homens de outras tribos israelitas, as propriedades delas deixarão de pertencer à nossa tribo e pertencerão à tribo daqueles com quem elas se casaram. Desse modo, a nossa parte que recebemos por sorteio diminuirá. Porém, quando chegar o ano do jubileu para os israelitas, a herança delas será acrescentada definitivamente à tribo daqueles com quem elas se casaram, e a propriedade delas será tirada da herança da tribo de seus pais. Então Moisés instruiu os israelitas de acordo com as ordens do Senhor, dizendo: Os filhos da tribo de José têm razão. Esta é a palavra que o Senhor mandou acerca das filhas de Zelofeade, dizendo: Elas poderão se casar com qualquer homem que lhes agradar, mas que seja da mesma tribo de seu pai. Desse modo, as heranças dos israelitas não passarão de uma tribo para outra, pois todos os israelitas manterão as propriedades na tribo que herdaram dos seus antepassados. Por isso, as moças que possuírem alguma propriedade só podem se casar com alguém da própria tribo, para que cada israelita possua a herança dos seus antepassados. Nenhuma herança deverá passar de uma tribo para outra, pois cada tribo deve manter as terras que herdou. As filhas de Zelofeade obedeceram às ordens que o Senhor tinha dado a Moisés. Por isso, Maalá, Tirza, Ogla, Milca e Noa, filhas de Zelofeade, casaram-se com seus primos paternos, dentro dos grupos de famílias da tribo de Manassés, filho de José, e as suas propriedades permaneceram na tribo do pai delas. Esses são os mandamentos e as ordens que o Senhor deu ao povo de Israel por meio de Moisés nas campinas de Moabe, ao lado do rio Jordão e do outro lado de Jericó. Fim de números! Uhul! E vamos para a nossa análise sobre o que foi lido desses últimos capítulos de números. Então a gente começou lá em Números 33, falando sobre as etapas da viagem desde o Egito, né? Tendo uma rota ali de percurso deles, desde a saída ali do Egito até conseguirem entrar na terra de Canaã. Por que demorou 40 anos? Porque quando a gente vai lendo, parece só que eles ficaram o tempo inteiro ali parado no Monte Sinai e depois fizeram algumas mudancinhas ali até chegar a Canaã, mas não foi. Então aqui, quando a gente vai lendo, a gente vê
quantas mudanças de rota eles fizeram, né? Quantos deslocamentos eles fizeram. E lembrando que a cada deslocamento que eles faziam depois do Monte Sinai, eles carregavam o tabernáculo. Então era monta e desmonta tabernáculo, tenda e tudo, né? E movimentando mais de 600 mil pessoas durante todo esse percurso. E aí Deus sabe, né, que é muita gente, o ser humano, querendo ou não, ele é um pouco ambicioso, né? Ele já começa a dar o quê? As instruções de como ia dividir as terras, né? E só dando um adendo aqui, né? Diz que a Sayuri estava falando. A gente vê até que, igual ele conta desde a parte que saiu do Egito, né? E quando a gente lê, a gente parece dar a entender assim, saíram do Egito, foram para o Mar Vermelho, do Mar Vermelho atravessaram. Então, tipo assim, parece que é muito rápido. E daí a gente pode ver até, tipo assim, no capítulo 33, que eles atravessaram o Mar Vermelho já ali no versículo 8, né? E saíram de Airote e atravessaram o Mar Vermelho. Então, antes disso, eles pararam tipo em outras cidades, ó, saíram de Sucote, foram para Etã, de Etã ficaram à beira do deserto, daí saíram de Etã, voltar. Então, tipo assim, aqui é muito legal que realmente ele explica toda a rota desde lá do Egito. E lembrando, o que, que aconteceu, né? Então, eles saíram do Egito, eles foram muito próximos lá de Jericó, né? Aonde ali do monte eles mandaram os espiões. E daí dali, quando deu tudo errado, né? Quando o povo ficou com medo do pessoal que morava em Canaã, eles voltaram. Então aqui detalha tudo isso, né? Até eles chegarem lá, eles voltarem. Tudo que aconteceu realmente nesses 40 anos aí. E daí no legal do 34 que ele fala, né? Então, tipo assim, começa o 34 falando ali. E o Senhor disse a Moisés. Então, o Senhor delimitou perfeitamente para Moisés quais seriam os limites de Canaã. Falando realmente ali, começa, né? Do Mar Morto, passa a linha ao sul, até onde vai. Ele deixou bem detalhado isso, né? E isso que eu acho também bem bacana. E daí é que ele fala como que vai ser, termina, né? Ele falando sobre os sorteios. Então haverá sorteios. Lembrando que a gente agora tem 9 tribos e meia, porque 2 tribos e meia. E sempre lembrando que a tribo meia aí que a gente fala é a tribo de Manassés. Então essas 9 tribos e meia dividirão a parte, né, de Canaã, a parte da terra ali que ficou a oeste do Rio Jordão, né? E daí ele vem falando, então, como será essa divisão? Quem que fará esse sorteio? Serão, né, o sacerdote Eleazar, Josué, e de cada tribo terá um líder. Então é eles que vão ali fazer o sorteio e ver com quem vai ficar cada parte. Lembrando que tudo isso Moisés ainda estava vivo, eles ainda não tinham atravessado o Rio Jordão, ainda não tinham começado realmente a conquistar ali a terra de Canaã, que é uma terra comprida ali, e Moisés ainda estava vivo. Lembrando que Moisés não vai, né? Ele não vai poder fazer isso. Ele olhou a terra do monte antes de atravessar o Rio Jordão. E ali é passado toda essa orientação. E aí, no 35, eles falam sobre a terra dos levitas, né? Que como os levitas eles não lutavam, não iam à frente para conquistar nada, e para ninguém também deixar eles sem nada, né? Deus já deixou limitado ali quem que teria que doar o quê para os levitas, né? Porque eles eram responsáveis por cuidar do tabernáculo. E aí, o que é importante? As cidades dele iriam ficar no centro. Então, a tantos quilômetros laterais iam ficar as outras tribos, mas os levitas ficariam no meio, porque era onde iria ficar o tabernáculo, né? E depois também o que chama muita atenção é que eles colocam também uma cidade de refúgio. E nessa cidade de refúgio é para quem era assassino. Então, se matou com não sei o quê, se tinha uma pedra e podia matar, se empurrou um amigo, se não tinha intenção. Então, tinha toda uma regra ali para saber se era assassinato, se era culpado, se não era culpado. E quando o Vingador ia para matar essa pessoa, né, para vingar mesmo, ele via, se ele tá na cidade de refúgio, ele não podia fazer nada porque precisava ter um julgamento. Agora, se ele saísse da cidade de refúgio, o Vingador podia fazer que ele não era culpado de nada. Então, imagina É, isso.
É uma lei Doida, né? doida, né? E aí, dentro dessa cidade refúgio, né, o que, que a gente tinha? 3 cidades refúgio do lado lá da tribo de Gade, de Ruben e da metade de Manassés, e 3 do lado ali de Canaã mesmo, do lado de todas as outras 9 tribos e meia. Então a gente vê ali o cuidado também de Deus, né? Que sabe que vai ter esses baragundê ali no meio das tribos, e para você não ter que fugir para tão longe assim, né? Não, vai ter 3 cidades ali para você se refugiar e 3 do outro lado, né? E eu acho legal que ele assim, traz a classificação aqui do que realmente De, seria de de assassinato, um né? assassinato, né? Se aquilo foi realmente intencional, se não É, foi. Então, até às vezes, você jogou um objeto em direção, tipo, mesmo que você não tinha o intuito de matar, mas matou. Então, tipo assim, ele traz detalhado aqui. Eu achei bem bacana essa é. parte. E o doido é que naquela época era comum matar pessoas, né? Tanto é que eles guerreavam para tomar posse de um país, de um terreno, De de uma um região, território, né? né? E aí, o que, que ele faz aqui? Essa parte de regra é por conta do povo de Israel, porque existe também aquelas brigas e tudo mais. E aí, como que vai julgar isso? Tão certo, não tão certo? E se não tá certo, como que julga, né, de verdade, para também não virar uma baderna, né, uma doidura ali. Então, coloca essa cidade até haver o juízo, né, até haver o julgamento ali sobre o que ocorreu. E no capítulo 36, finalizando números, né? O que me chama muita atenção é que como eles se preocupavam com essa herança da terra, né? Porque É, então, como a gente já leu no episódio anterior, Zelofeade, ele não teve filhos, homens. homens, né? Ele só teve filhas. E essas filhas pediram então para elas serem herdeiras, para elas terem a terra. E daí até Moisés foi consultar o Senhor e falou: "Não, elas estão certas". E é a primeira vez na Bíblia que a gente vê ali a mulher tendo esse Posicionamento de herança, né? posicionamento, e daí até muda essa lei, né? Então tem uma lei ali sobre herança. Só que daí é legal que os homens da tribo, que não eram os descendentes, não eram quem receberiam as terras, falou assim: mas espera aí, se elas se casarem com pessoas de outras tribos, pela nossa lei, esses homens vão passar. Então, tipo assim, eles que vão acabar herdando aquela terra que era para ser das nossas Da futuras nossa família, gerações, né? né? Da nossa família. Então, mesmo eles não sendo quem vai receber a terra ali, quem vai ser vamos dizer Os assim, herdeiros. os herdeiros diretos, mas eram os herdeiros das famílias deles ali, né? Então ali é legal como eles honrava muito essa tribo, honrava muito ali a sua linhagem, a sua herança, né? Eles lutavam realmente pela sua herança. E daí aqui então é determinado então que as filhas de Zolefeade não poderiam então se casar com homens de outras tribos. Eles tinham que manter aquela terra na qual seria sorteada dentro da tribo delas. É. Pra não acabar a família, né? Que nem ali ele fala assim, se for indo, daqui a pouco, vamos dizer, se algum homem só vai ter filha, mulher, de repente acabou aquela tribo, né? Então era para não se acabar a tribo, né? Para honrar a família de José, né? Isso, que E é de da tribo Jacó. de Manassés ali, né? Uhum. Meia tribo de Manassés. É. Então, assim, a gente vê também essa importância, né, do nome da família, de você carregar, de você honrar, de você não deixar aquela história morrer, né? Então, isso a gente vê já desde o passado a importância disso. E eu acho que é isso. É isso. É isso aí que a gente tem para falar sobre números. E no próximo episódio a gente vai fazer já o resumão de todo números, né? Às vezes para você conseguir tapar de tudo, relembrar também sobre tudo que a gente leu durante esse período, vai ter tudo em um único vídeo. Então você não vai poder ter desculpa que você não sabe sobre números. E a gente fala de uma forma super atualizada, né? Com vocabulário fácil de entender, para você poder realmente estar entendendo o que é números. Para quando a pessoa fala assim, você sabe algum livro da Bíblia? Você fala, eu sei números, eu sei esse do porque a gente já fez de Êxodo, sabe Gênesis, porque a gente já fez de Gênesis também. Então, dá uma olhada nesses resumão que ele é super bacana para você, viu? Então, já se inscreve no nosso canal para você estar vendo
realmente esse resumo sobre números e dá um like também no nosso vídeo para poder estar divulgando para mais pessoas. E entra também para o nosso canal do Assinantes do Ouvinte da Fé. O primeiro link que está aqui abaixo é sobre o Ouvintes da Fé. Faz a sua assinatura. Ali é um local onde você vai estar aprendendo a ter mais experiência, crescendo, tendo também inteligência emocional para superar desafios e como superar, como você atingir realmente os seus objetivos baseado na Bíblia, avivando cada vez mais a sua fé. Não só avivando, mas você sabendo usá-la em benefício do que você deseja. Então, te espero lá no Ouvintes da Fé e amanhã também no nosso próximo episódio, viu? Um beijo! Tchau! Oiê! Parabéns! Você concluiu mais um episódio do nosso Bíblia Cast. Aqui do lado eu já deixei o quê? O nosso canal para você estar se inscrevendo e aqui abaixo o sininho para você já deixar ativado e ser notificado sempre quando a gente lançar o próximo episódio. E o próximo episódio já está aqui também para você estar assistindo e crescendo cada vez mais espiritualmente, viu? Então vai lá, já clica aqui e já assista o próximo episódio. Nos vemos! Tchau!